Aula de número 9, ciclos de políticas públicas, avançando aqui no nosso tema de políticas públicas. Isso aqui é central, cara, se tem alguma coisa que eles gostam de perguntar em políticas públicas, é este maravilhoso ciclo de políticas públicas. Não é um tema difícil, você vai ver que não é difícil, a gente vai falar assim, o que você tem que saber? Bom, você tem que saber quais são as etapas do ciclo de políticas públicas, decide mais aqui, me perdoe. Isso aqui, cara, isso aqui é central, não tem como estudar política pública sem estudar isso aqui. Aí tem vários autores, e cada autor faz uma sequência ligeiramente diferente. Você vai falar por que monitoramento tá com esses parênteses aqui. Alguns colocam, alguns não colocam, tem uns que põem uma etapa ou outra, mas assim, acho difícil, quase impossível que eles te perguntem o que tá o autor específico. Você tem que saber o que tem em comum, ou o que é meio que o consenso do ciclo de políticas públicas, né, das etapas. E aí são, cara, 5 coisas, talvez 6 aqui, se você incluir o monitoramento, tá bom? E elas são meio autoexplicativas, isso aqui não é difícil, não é difícil. Se você, assim, prestar um pouquinho de atenção, você não vai ter problema em entender isso aqui. Se a gente vai ver em algumas questões como é que isso cai muito em questão de política pública, a FGV gosta muito disso, então é importante que você saiba. A política pública é linear, segue exatamente essas coisas? Não, né? Ela vai... As coisas se misturam, a gente vai discutir isso aqui, não é linear. Mas existe um desenho, como todo desenho é uma simplificação, como toda teoria, para entender todo o caminho que uma política pública passa. Então a gente vai... Eu vou falando muito rapidamente, a gente vai pensando num exemplo. Você escolhe qualquer exemplo de política pública, tá bom? Vamos pensar aí numa coisa, vai abrir uma universidade, a inauguração de uma universidade nova, tá bom? Então, em primeiro lugar, formação da agenda. Qual que é o momento em que os tomadores de decisão, os formuladores de política pública começam a se interessar por aquele assunto? Quando que a comunidade começa a se interessar por aquele assunto, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim histórico, a USP, né? Universidade de São Paulo. Lá nos anos 30, 40, sei lá, começou um movimento de, São Paulo é uma cidade tão grande, tão importante, está se tornando uma cidade relevante. Ainda não era a maior cidade do Brasil, era o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a capital. Mas, a gente precisa ter uma universidade aqui. Existe lá no Rio de Janeiro uma universidade. E todas as cidades relevantes do mundo têm uma universidade. Tem uma universidade em Lisboa, tem universidade em Paris, tem universidade em Roma. Por que não tem uma universidade em São Paulo? Talvez a gente devesse criar. Então começa a discutir isso no jornal, chama lá o governador, olha, a gente precisa de dinheiro. Já tem umas faculdades, né? Já tinha faculdade de medicina, tinha faculdade de direito, tinha a escola politécnica de engenharia. Por que a gente não junta e a partir dessas escolas a gente cria uma universidade? Começa essa discussão. E aí começa a disputa, né? Mas essa universidade vai ser pública, vai ser privada, vai ser federal? Veja, a maior parte das universidades no Brasil são federais, mas eles fizeram uma universidade estadual. Porque eles estavam em briga com o governo, porque era o governo Getúlio Vargas, São Paulo não gostava do Getúlio Vargas, teve a Revolução de 32, então veja, é isso aqui, a disputas, influências de grupos de interesse, a percepção pública. Então aqui é a formação da agenda, do tipo, a gente precisa de uma instituição grande de ensino superior nessa cidade. Aí vem a formulação de políticas, né? Ou seja, quais são as alternativas, que é a segunda fase. Na primeira, a gente está só vendo o problema, do tipo, falta uma universidade, falta uma instituição que ensine, falta um lugar onde as pessoas possam fazer cursos superiores. Na segunda, a gente pensa, quais são as possibilidades? A gente então vai manter as faculdades e faz várias faculdades e cada uma vai ter autonomia. Não, a gente vai ter uma universidade, a gente vai ter uma universidade centralizada. A gente vai ter uma universidade pública. Não, a gente vai ter uma universidade privada, mas o governo vai subsidiar, vai dar dinheiro, que é uma solução. A gente vai ter um modelo americano, por exemplo, né, que as universidades são instituições privadas em geral, né, Harvard, essas coisas assim, são instituições privadas. A gente vai ter um modelo francês. Como é que vai ser a seleção desses alunos? A gente vai fazer um vestibular, a gente não vai ser para todo mundo. Por exemplo, na Argentina, quase todo mundo se matricula na universidade se quiser, né? E vai tendo que ser aprovado nos cursos. Em alguns lugares não, tem uma triagem e tal. Quem vão ser os professores? De onde que vai vir o dinheiro? Tudo isso essas possibilidades, né, começam a ser discutidas. A gente está fazendo formulação de políticas. Terceiro, tomada de decisão. É uma universidade, vai chamar a Universidade de São Paulo, ela vai ficar, a gente vai fazer uma sede para ela em determinado lugar, vai ter uma portaria, a gente vai estabelecer, o reitor vai ser nomeado pelo governador, o dinheiro vem do governo do estado, a gente vai fazer uma porcentagem, sei lá, da arrecadação de imposto. Isso é a tomada de decisão. Aqui o Congresso vota, o Executivo decide, enfim, aqui a gente decide o que a gente vai fazer e aí tá decidido, entendeu? Na anterior a gente formulou as possibilidades, muitas possibilidades, aqui tá tomada a decisão. E implementação, colocar em prática, né? Vamos contratar professor, no caso da USP, que eu tô te dando de exemplo, porque, né, sei lá, foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça, mas
Eles trouxeram professores franceses, porque não tinha missão francesa, né? Não tinha professor suficiente no Brasil. A gente vai contratar gente, a gente vai construir um prédio, a gente vai contratar gente para fazer a parte burocrática, administrativa, a gente vai fazer um vestibular, a gente vai botar os alunos para dentro, daqui, sei lá, 4 anos a gente vai formar esses caras, vai ter currículo e implementação. Aí monitoramento nem todo autor coloca, mas assim, vamos avaliar. As pessoas estão se formando, as pessoas não estão se formando, o que está acontecendo com os alunos? A gente tinha lá uma meta que a gente ia ter 10 cursos em 5 anos. Quantos cursos a gente está oferecendo de verdade? Quantos alunos estão efetivamente matriculados? As pessoas estão se formando, enfim. Aqui a gente vai monitorando. No Brasil monitora pouco, viu? Eu acho que no caso da USP também ninguém monitorou muito. E a avaliação, né? A análise dos resultados. Aí tem vários critérios. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, não vou me concentrar tanto, mas assim... Qual que era o propósito? A gente queria formar uma elite de nível superior e essas pessoas estão se formando, elas estão se tornando, o pessoal que se formou em direito está se tornando juiz, promotor, advogado, os médicos estão atendendo, isso está tendo impacto na sociedade, o cara que se formou lá em história está dando aula, qual é a transformação social causada pela universidade, então isso aqui é a avaliação. A gente vai falar mais sobre isso, é importante você saber, assim, quais são os itens, tá bom? E aí tem duas coisas que eu queria que você soubesse. Uma relacionada, veja que a gente começa na formação da agenda e termina na avaliação. E aí, esses dois extremos são super importantes, que os teóricos adoram discutir esses dois pontos. Porque assim, implementação vai depender muito do projeto, né? A implementação de uma escola é diferente de um hospital, que é diferente de uma estrada. Tomar de decisão, mesma coisa. Mas a formação da agenda tem muito a ver com ciência política, né? Por que alguns temas... ganham tração? A gente já dá o exemplo, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Por que a questão da violência contra a mulher entrou na pauta e alguns assuntos não entram na pauta? Como é que um assunto entra na pauta? Tem um negócio super recente aí, não sei se você viu, muito recente, que um influenciador, um cara que tem um canal no YouTube, fez um vídeo sobre exploração de crianças na internet, assim, da sexualização precoce das crianças na internet. Isso aí tá em todos os lugares, tá se falando, todos os jornais, e ele teve milhões de visualizações. Tem uns casos de umas meninas adolescentes, assim, que começam a postar vídeos, às vezes a família até incentiva, porque, enfim, é uma coisa horrível. É basicamente um grande esquema de pornografia infantil, de pedofilia. Cara, ele postou o vídeo num dia e poucos dias depois o presidente da Câmara estava discutindo isso. Não, a gente tem que aprovar um projeto de lei, isso entrou na pauta. Como é que as coisas entram na pauta? Isso aqui é uma discussão grande, os cientistas políticos adoram esse assunto. E por que tem alguns assuntos que nunca entram na pauta, né? Assim, mesmo assuntos importantes, por exemplo, sei lá, desmatamento da Amazônia meio parece que saiu da pauta, as pessoas discutem pouco, reciclagem. Pô, reciclagem é super interessante, mas não vira uma urgência nacional, né? Nunca virou uma urgência nacional. Por que não virou? Então, por que alguns assuntos entram na agenda e outros não? É muito interessante, e daí tem toda uma discussão sobre isso que a gente vai falar. E a avaliação também, porque o futuro da política pública está aqui, é a avaliação, né? As pessoas que estudam política pública adoram o assunto de avaliação. Por que a política pública funciona? Por que não funciona? Porque só tem uma coisa pior do que não ter política pública, ter uma política pública ruim, né? E aí você só sabe se ela é boa ou ruim avaliando. Então, assim, a gente vai falar primeiro de formação da agenda. Tem muita teoria. O que você precisa saber? Você precisa saber a diferença entre agenda sistêmica. Agenda sistêmica é aquilo que a sociedade percebe como importante, né? A sociedade percebe a segurança pública como um assunto central. E tem a agenda governamental, que é a agenda dos interesses do governo. Normalmente, o governo responde às demandas da sociedade, mas nem sempre. Tem coisas que são agenda só do governo e não são agenda da sociedade. Tem coisas que a sociedade se importa e o governo não se importa. E aí, normalmente, surgem muitos conflitos, né? Nem sempre os governos representam as ansiedades da sociedade perfeitamente. Aí tem 1000 exemplos, eu não quero, enfim, entrar muito no detalhe, que depende, obviamente, do governo. Mas assim, eu vou dar 2 exemplos, um do Bolsonaro e um do Lula, e aqui sem partidarismo nenhum. A vacina foi mais uma agenda da sociedade do que uma agenda do governo no começo, lá no negócio do Bolsonaro, né? É um exemplo total. A coisa me parece, a coisa identitária, né? Então a coisa assim de defesa das minorias, né? Muitas vezes, sei lá, das minorias raciais, das minorias de gênero, das minorias sexuais. Por muito tempo no Brasil foi mais uma agenda de governo do que uma agenda da sociedade, né? A sociedade se mostrava sempre mais conservadora do que, por exemplo, o STF. Quando o STF aprovou lá, né? E aí, governamental em senso amplo aqui, né? Chamando o STF de parte do governo.
a união dos casais homoafetivos, isso não sei se isso era uma agenda sistêmica, percebida pela sociedade majoritariamente como relevante, mas certamente era uma agenda governamental. Às vezes o governo vai na frente, né? Então elas se confundem, mas elas se separam também. Então não estou fazendo juízo de valor de nenhuma dessas coisas aqui, tá bom? Estou só... claro que eu acho um avanço a união homoafetiva e o direito das minorias, mas eu quero que você entenda, eu quero que você passe no concurso, como eu disse 1000 vezes na sala, não me importa a sua opinião, não deveria te importar a minha opinião, eu só quero que você saiba a diferença de agenda sistêmica e agenda governamental. E aí tem 2 modelos que são interessantes aqui, tá? E muito citados. Um é o modelo dos 3 fluxos e outro é o modelo da lata de lixo, que tem esse nome maravilhoso. Vamos lá, o modelo dos 3 fluxos, deixa eu ver como é que nós estamos no tempo aqui, estamos indo bem. O modelo dos 3 fluxos é o seguinte, é uma teoria, que o que você tem que saber sobre o modelo dos 3 fluxos, que diz o seguinte: a formação da agenda, ou seja, um tema entra com sucesso na agenda e aí destrava todas as outras etapas aqui, a formulação de políticas, a tomada de decisão, a implementação, tudo isso aqui, né, depende do determinado tema entrar na agenda. Tem temas que nunca entraram na agenda, entendeu? E tem temas que são muito presentes na agenda. O que faz um tema entrar na agenda? Primeiro, ele tem que ser um problema reconhecido pela sociedade. Se a sociedade não reconhecer como um problema, ele não entra na agenda. Se não tiver discussão sobre esse assunto, ele não entra na agenda. Eu falei, por exemplo, sobre reciclagem. Já foi para a Alemanha? Eles são loucos por reciclagem. Se você pega, você tem que pagar quando você compra uma garrafa PET, você paga mais pela garrafa PET e você só recebe aquele que você pagou a mais, sei lá, 25 centavos de euro, se você chegar lá e devolver no supermercado. É até legal que vários supermercados têm uma maquininha que você empurra a garrafa PET lá pra dentro e ele engole a garrafa PET, que é divertido pra caramba, né? Empurra, foi a garrafa, engoliu, ganhou 25 centavos de euro. A sociedade alemã reconhece a reciclagem como um problema, né? Você mora numa casa na Alemanha, você vai lá e mistura o lixo, joga tudo, vem o cara lá te dar bronca, entendeu? Vem o vizinho falar, pô, esse cara é um selvagem. Aqui no Brasil talvez a gente não reconheça a reciclagem como um problema. Os índices de reciclagem no Brasil são muito baixos. As pessoas, em geral, já não separam o lixo, né? Pelo menos muita gente. E mesmo quando separa, às vezes não tem infraestrutura. Por exemplo, uma cidade que nem São Paulo, acho que recicla, assim, 3% tô chutando, mas é um valor muito baixo do lixo. Então não é reconhecido como problema pela sociedade. Se não é reconhecido como problema pela sociedade, não é prioridade, etc, etc. Não vai gastar muito dinheiro com isso, blá, blá, blá. Mas assim, às vezes a sociedade reconhece como um problema, mas falta propostas políticas para resolver. Ou as propostas se esgotaram. Vou te dar um exemplo aqui. A Cracolândia em São Paulo é reconhecido como um problema. A sociedade, tanto que em toda eleição fala da Cracolândia, os jornais cobrem Cracolândia, ninguém gosta da Cracolândia. Aí teve várias tentativas, né? Teve pela coisa mais policial, manda a polícia lá, tenta prender todo mundo, internação compulsória. Teve mais no amor, né? Assim, o governo da prefeitura do Haddad, teve uma coisa, não, vamos dar casa, vamos dar emprego. Uma época tentaram, aí já não sei se foi o Haddad mais, mas dar emprego de gari pra esses caras. Nada deu certo. A polícia chega lá, empurra os caras pra cá, eles vão embora, depois eles voltam. A internação compulsória também é um negócio de efetividade pequena, às vezes, porque se o cara não quer, é difícil, cara. Assim que você solta, né? Assim que o cara tá na rua de novo, ele volta. A coisa do emprego, às vezes você dava dinheiro pro cara, aumentava a disponibilidade financeira do cara de consumir droga, é um horror. Não tem, a realidade é que hoje não tem política pública pra Cracolândia, mas basicamente desistiram, né? Ficam lá empurrando os caras pra cá e pra lá. Então, esse negócio saiu da agenda. Deixou de ser uma política pública potencial, porque não tem proposta de política disponível. Não tem proposta de política, né? Ninguém sabe o que fazer, então tem um problema, mas ninguém sabe direito o que fazer, morreu. E o último é o contexto político favorável, quer dizer, os políticos estão dispostos a atacar esse tema, porque às vezes tem o problema, tem a solução, mas não entrou na pauta política. A educação básica cai um pouco aqui. A sociedade reconhece a questão da educação básica como problema. A gente sabe o que tem que fazer. Alguns lugares fizeram. O Ceará, né, fez uma política de alfabetização muito boa. Vários países. Olha lá o que a Finlândia faz. Olha o que o Japão faz. Tenta adaptar. Enfim, não tem... A política pública de melhor educação básica não é... Assim, é só repetir, né? Mas como é um negócio que os resultados demoram muito, né? Porque se você melhorar a educação hoje, o resultado, enfim, o menino vai estar entrando na escola amanhã, ele sai da escola daqui 12 anos, já passaram não sei quantos governos. Não é um negócio que dá, assim, dividendos políticos, né? Raramente tem contexto político favorável para isso. Não é um assunto, entendeu? Assim,
urgente, que os políticos percebam como urgente, que a execução seja urgente, né? É problemático. Então, assim, às vezes você tem um problema, tem as soluções, né, as políticas públicas disponíveis, mas não tem o contexto político. Quando tem essas três coisas, problema, proposta e contexto político, o exemplo que eu dei da violência contra a mulher era perfeito, né? Tinha o problema, lembra a história da Maria da Penha, reconhecido pela sociedade, tem muita agressão contra a mulher, principalmente dentro do casamento, dentro de relacionamento. Tem a proposta política, que boa ou ruim, era assim, vamos endurecer a legislação penal, vamos botar esses caras na cadeia, e tinha o contexto político favorável. Você chegava lá no Congresso, batia na porta do deputado, do senador, viemos aqui para falar de violência contra a mulher, o senhor, a senhora votaria num projeto? Sim, votaria, apoio, assino, endosso, né? E aí teve a conversão e teve a Lei Maria da Penha, tá bom? Então esse é o modelo, mas assim, os três ao mesmo tempo, não se esqueça disso. E o modelo da lata de lixo, esse aqui é maravilhoso, esse aqui é um modelo cínico, que é o seguinte, fala assim, a gente fica fazendo teoria de política pública, mas na verdade a política pública é uma zona, é uma confusão. E aí é o seguinte, às vezes as soluções vêm antes do problema. Surge um problema ali e a gente procura uma solução que estava pronta. Por isso chama o modelo da lata de lixo. Vai lá na lata de lixo, pega os rascunhos que a gente fez, cata qualquer coisa e faz, entendeu? As decisões políticas não são lineares. Aqui é o seguinte, o governo é caótico, o governo não sabe o que fazer com os problemas. E aí quando surge um problema, ele corre lá para tentar inventar uma solução meio provisória, né? Então assim, por exemplo, veio a Covid. O que a gente faz? Tem um projeto lá, dá para fazer uns hospitais com lona, hospital de campanha que fala, né? Para aumentar o atendimento. Então faz, pega o estádio de futebol, faz lá. Mas assim, garbage can, entendeu? Ninguém sabe, as respostas são confusas, são bagunçadas, são caóticas. Isso aqui é quase um modelo crítico às políticas públicas, entendeu? Eu vou te dar um outro exemplo, assim, vamos imaginar um problema aí, esse negócio do Trump de aumentar a tarifa no Brasil, veio o problema, né, do aumento da tarifa de importação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Qual que é a solução? Dá uma linha de crédito lá para a empresa que está prejudicada, manda o Alckmin ligar lá, mas assim, isso mostra que a política pública é feita como tudo na vida, né? Às vezes muito de reação, de improviso, de pânico, né? Basicamente isso aqui é um modelo do pânico como maneira de fazer política pública. Então, assim, isso, formação de agenda, são os conceitos que você tem que saber. Muito bem, dei uma cortadinha no vídeo aqui só para corrigir um negócio que estava meio ruim no material, já está corrigido lá na sua plataforma também e tô de volta. É o seguinte, avaliação é outra coisa que os caras adoram cobrar em prova. Como eu disse, isso aqui é importante porque é o que faz a diferença de uma política pública ser boa ou não. Como é que a gente sabe? É a nossa capacidade, a gente vai avaliar ela, se a gente consegue avaliar bem, a gente consegue dizer se é uma política pública boa. Tem 3 momentos, isso aqui eles adoram perguntar isso em prova de concurso, 3 momentos da avaliação da política pública: ex ante, durante e depois, né? Ex ante antes, formativa de processo durante, ex post depois, que isso também é chamado como somativa. Por que somativa? Somou tudo e aí você avalia. É muito comum perguntarem em prova de concurso, é muito comum as pessoas acharem que a avaliação de política pública é sempre depois, né? Você faz uma coisa, avalia, a gente tá acostumado com isso, né? Tá, você faz uma prova. A avaliação é depois que você entrega a prova, né? Não fica o professor, depende da onde você estuda, mas não fica o professor do seu lado lá falando, tá indo mal, tá frio, tá quente, né? Isso seria o quê? Seria uma avaliação formativa, né? Seria de processo. Se ele ficar do seu lado na prova, resmungando, bufando ou sorrindo, seria uma avaliação formativa. E o que seria uma avaliação ex ante, né? Seria olhar pra você antes de entregar a prova e falar: esse menino não apareceu em nenhuma aula, isso aí tá com cara que não sabe nada, né? Então isso seria uma avaliação ex ante. Por que isso é importante em política pública? Por que uma avaliação ex ante é importante? Por exemplo, vamos imaginar um exemplo, né? Sempre eu tento trazer muito exemplo para você. Uma política pública assim, de crédito agrícola, né? Crédito rural, para o cara plantar e tal. Então você poderia imaginar, né? Por exemplo, uma avaliação clássica do sucesso de uma política de avaliação... do sucesso de uma política de crédito agrícola, uma avaliação ex post, uma avaliação posterior, uma avaliação somativa, você vê, o cara plantou, aumentou a produção, o cara plantava tanto de soja, agora a gente está produzindo tanto de soja, que política pública de sucesso, a gente dobrou a produção de soja, porque a gente financiou e tal. Então isso aqui é uma avaliação posterior. Mas como é que você faria uma avaliação antes?
você olharia o desenho da política e pensaria que tipo de problema, que tipo de risco pode dar. Imagina lá que eu empresto dinheiro pro cara como plantar, um empréstimo rural, agrícola, e o cara, em vez de plantar, pega aquele dinheiro subsidiado, sei lá, juro de 1% ao ano, e compra uma Amarok, compra uma caminhonete pra ele, reforma a casa dele e tal. E aí você olha, depois você vai olhar a produção, não aumentou, plantou a mesma coisa, plantou menos. Como é que eu olho, antes da implementação, numa avaliação ex ante, o desenho de uma política e falo, aqui vai dar problema. Talvez você faça essa avaliação e a conclusão da avaliação seja, ele deixa muito livre o que o cara pode fazer com o dinheiro. Então como é que a gente aperta o cara para ele ter que usar? Então talvez eu não vá dar o dinheiro, depositar o dinheiro na conta dele, eu vou dar um crédito para ele, que ele pode usar, sei lá, para comprar semente, mas ele não pode usar para outra coisa. Isso é uma avaliação ex ante, você olha o desenho da política e pensa onde estão os riscos, como é que essa política pode ter efeitos não previstos. Vou te dar um exemplo real de um erro de avaliação ex ante, uma política que não teve essa avaliação direito aqui, deu tudo errado. Ou deu muito errado. Tem um negócio no Brasil que chama seguro-defeso, que é o seguinte, tem uma época, é pra pescador isso aí, tem uma época do ano que o pescador não pode pescar, né? Antigamente o pescador pescava a hora que ele queria e tal, e chegou, não, mas tem uma época de reprodução dos peixes, né? Que os peixes estão mais vulneráveis, se você pescar nessa época, os peixes, daqui a pouco não tem peixe suficiente para proteger os peixes, na época lá que eles estão se reproduzindo, você não pode, tem uns meses que o cara não pode pescar. Aí tudo bem, o governo, para compensar para esse cara não morrer de fome, né, vai pagar tipo um seguro-desemprego para ele lá durante a época que os peixes estão se reproduzindo para ele sobreviver, pro pescador. Mas não fizeram muito critério sobre quem é pescador e não é. Então, sei lá, tem tipo 1 milhão de pescadores no Brasil, tem 5 milhões de caras recebendo seguro-defesa. Porque o cara chega lá e fala, não, eu sou pescador, tainha, já põe peixe aí que eu pesco, tá? Mas não era pescador, tem muita gente, tem uma quantidade absurda de gente recebendo seguro-defesa. O que é isso? Isso é um erro de avaliação ex ante. Eles olharam a política pública e não pensaram que aquela política pública tinha um risco de que ela, digamos, vazasse, de que ela perdesse o seu propósito e começasse a ser utilizada não da maneira como você pensou, para proteger os pescadores, mas sim como a maneira das pessoas arrancarem dinheiro do governo. Então, assim, toda política pública importante tem que ter uma avaliação ex ante, que é o seguinte: quais são as consequências que a gente está desenhando? Quais são os impactos do que a gente está desenhando? Será que a gente vai criar um outro problema? Será que a gente cria um impacto não previsto que piora a situação do outro lado? Isso é avaliação ex ante. A avaliação formativa de processo é que você vai fazendo ao longo do negócio. Então imagina, vamos fazer um programa aqui de bolsa de iniciação científica de 10 anos. Ao final do primeiro ano, tá dando certo? Está melhorando a pesquisa? Esses meninos que estão recebendo bolsa de iniciação científica estão produzindo alguma coisa? Está melhorando a formação deles? Não tá? De que área que eles são? Às vezes a gente descobre que são todos de engenharia, mas a gente queria que fosse um cara de matemática. Então no edital do ano seguinte a gente vai corrigindo isso ao longo da política, para melhorando enquanto a política está sendo feita. A gente vai ajustando, assim, meio, sabe, aquela coisa de trocar a roda com o carro andando, porque você está fazendo uma avaliação de processo. Enquanto o negócio está se desenvolvendo, você está vendo se aquilo lá está funcionando ou não. Então, sei lá, imagina que eu faço lá uma política pública de ressocialização dos presos. Então, cara em condicional lá, em semiaberto, sei lá, eu tento achar um emprego, dou um curso técnico para diminuir, meu objetivo é diminuir a reincidência. E aí eu tô olhando, e aí começa a aparecer os dados, porque eu tô monitorando meio em tempo real, reincidência, o cara é preso de novo, mesmo o cara que eu botei lá para trabalhar, para fazer um curso, ele continua cometendo crime. É uma avaliação que mostra que a minha política pública está tendo problemas, ou seja, uma avaliação formativa de processo que mostra que eu estou fracassando. Isso aqui é essa ideia de aprendizagem contínua, né? A gente vai mudando. Então talvez eu tenha que mudar a política pública. Então, em vez de dar um curso, eu tento achar mais emprego, porque aí o cara ganha dinheiro. Ou os empregos que eu estou dando, os caras não conseguem ficar no trabalho, sei lá, né? Então, ex ante, formativa e ex post, que também pode ser chamado de somativa. Importantíssimo você saber isso, eles perguntam muito isso em prova. E os critérios de avaliação? Isso aqui, assim, nossa, isso aqui eles adoram. A diferença, eu sei que isso é meio chato, mas a diferença de eficácia, efetividade e eficiência é o seguinte: imagina que eu vou fazer um almoço lá, sei lá, para 20 pessoas, um rango para 20 pessoas. Eu vou cozinhar, eu vou fazer. Eu posso ter 3 critérios. Assim, o eficiência é o mais fácil de entender, né? Quando alguém é eficiente. Aqui é um negócio de custo-benefício, que é o seguinte: eu consegui alimentar 20 pessoas gastando R$100, porque eu fui numa oferta lá do supermercado,
eu comprei coisas baratas, eu já tinha umas coisas lá no freezer, botei ali, não teve desperdício nenhum. Nossa, o pessoal comeu cada grão de arroz. Isso é eficiente, né? Dei 20 pessoas de alimentação com custo muito baixo. Então aqui é, muito eficiente. Eficácia é diferente, assim, cumpriu o que foi prometido. Às vezes eu gastei muito, posso ter gastado uma fortuna, mas todo mundo comeu, as 20 pessoas tinham comida, então foi eficaz. Foi eficaz. Não estou avaliando aqui custo, entendeu? Aqui é só se a gente realmente fez o que era para fazer. Aquela coisa que eu dei exemplo lá dos pescadores, né? Aquilo lá zero eficiente, né? Um gasto terrível de dinheiro público. Mas se os pescadores, de fato, tem uma renda, está sendo eficaz. Mas tem muita coisa que não era, muito desperdício aqui, a gente não está olhando desperdício, a gente está olhando o cumprimento de meta. E efetividade é uma coisa mais, assim, aqui é quase místico, né? É o impacto concreto na realidade, é o impacto na sociedade, né? Transformou a sociedade, né? Então o pessoal ali que veio se alimentar não só resolveu a fome mais imediata, como proporcionou uma experiência gastronômica que transformou a relação deles com a comida. Olha só, né? Então aqui, um projeto de educação, né? Educação é o seguinte, eu gastei pouco para formar aqueles meninos no ensino médio. Esses meninos se formaram no ensino médio, eles saíram da escola. E, portanto, ou seja, a primeira é eficácia, a segunda é efetividade e a terceira... O primeiro é eficiência, o segundo é eficácia. Ou seja, vamos voltar aqui devagar, né? Uma escola, ensino médio, eficácia. Eu consegui formar esses meninos no ensino médio gastando pouco por cabeça, gastando com custo-benefício bom. Eficácia. Eles se formaram, mesmo eles desistiram no ensino médio, foram embora e foram fazer outra coisa. Efetividade. Eles se formaram no ensino médio, mudou a vida deles, ou eles só pegaram o diploma e foram trabalhar na mesma coisa que eles iam trabalhar se não tivessem se formado? Eles foram para a universidade, os conhecimentos dele, que eles aprenderam de sociologia no ensino médio, eles estão usando isso na vida e tal. Aí é efetividade. Então, efetividade é difícil, né? E duas últimas coisas teóricas aqui que pra gente chegar nas questões. Os indicadores que eu uso na medição, eles podem ser analíticos ou sintéticos. Analíticos é o dado isolado, assim, do tipo... Vou te dar um exemplo. Número de alunos que se formaram no ensino médio. Isso é um dado analítico. Estou olhando um dado específico. Sintético é tipo o IDH. Eu pego vários dados analíticos e misturo. Então eu estou misturando dado de renda, dado de instrução, dado de, sei lá, de saúde. Isso é um dado sintético, é um índice composto que junta várias coisas. Tá bom? E isso aqui é importante, a gente vai falar essa questão, você vai entender isso aqui melhor, tá bom? Vamos fazer as questões. Questão de número 1. Qual dessas não é uma etapa do ciclo de políticas públicas? 1. Formação da agenda. Cara, assim, pausa o vídeo, tenta responder, porque eu já vou falar. Formação da agenda a gente falou, super importante, é um dos mais centrais. B. Análise de stakeholders. Isso aqui não. Análise de stakeholders não é uma etapa do ciclo de políticas públicas. Eu vou falar dos outros. Mas tomada de decisão implementação avaliação Se tiver em dúvida, volta o vídeo aí onde a gente falou sobre isso. A análise de stakeholders, como diz aqui, é uma ferramenta, ela pode ser utilizada em várias etapas do ciclo. Normalmente você faz isso para formular a política e na implementação, né? Quem são os atores? Quem são as pessoas que eu tenho que me envolver? Então, assim, uma escola, quem são os stakeholders? São os alunos, são os pais dos alunos, são os professores, sei lá. Mas isso não é uma etapa, né? Isso é uma ferramenta que eu uso em diferentes etapas, tá bom? Muito bem. Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E aí isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas poxa, isso aqui te dá uma like, como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu?
40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também está lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito, muito, muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida. É um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo. Concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço!